Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, capítulo 10 e verso 10. Nós vamos estudar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? E a tenham em abundância. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Só Jesus dá vida abundante. Vida plena do bom pastor, que é aquele que dá vida pelas ovelhas, e só o Senhor Jesus fez isso. Mas antes ele fala a respeito de quem achava que poderia ser pastor, ou tentava se autoproclamar pastor, como assim foram os fariseus e os mestres da lei. O Senhor Jesus disse que o pastor ele entra pela porta, o mercenário ele pula a cerca, ele atravessa. E por tantas vezes nós lemos esse texto de maneira equivocada. Nós falamos, o diabo veio roubar, matar e destruir. Nenhuma versão fala isso. É o ladrão, usado pelo Senhor. Todo ladrão está a serviço de Satanás. Inclusive mercenários travestidos de pastor, inclusive esses. Mas não é um... Até então, o povo daquele tempo não sabia o que era vida abundante, o que era plenitude de vida. Se havia algum leproso no tempo de antes do Senhor Jesus, essa pessoa morreria de lepra. Se havia algum endemoniado, alguém possesso pelas forças do inimigo, tentado por demônios e pelas forças do mal, agora ele pode ser liberto disso e ter vida plena, por causa do Senhor Jesus. Não há vida abundante em nada além do Senhor Jesus. Se você resumir em um conceito apenas a respeito da vida abundante, eu diria que vida abundante é ter a salvação em Cristo Jesus. Mas para destrinchar essa vida abundante, então nós faríamos um seminário dentro desse tema. Vida abundante é vida de qualidade. Vida abundante é plenitude de vida. É uma vida intensa. Mas acima de tudo, é um tipo de vida que só é possível obtê-la através de Jesus e mais ninguém. Não é através de muito dinheiro, não é através de reconhecimento na sociedade, não é através de diplomas, não é através de autoridades humanas. Nada disso traz vida plena. Tantas pessoas milionárias que morrem sem nunca ter experimentado a vida plena. Porque vida plena não está relacionada ao quanto você tem na sua conta bancária. Vida plena não está relacionada a se você é de ensino superior, PhD, isso não tem nada a ver. Aliás, a verdade é que quanto mais as pessoas estudam, mais elas se distanciam de Deus. Então isso não tem relação. Mas fato é que o Senhor Jesus veio trazer vida plena. Até aqui, eu creio que muitos de nós, pelo fato de sermos salvos pelo Senhor Jesus,
a gente acaba crendo que isso é suficiente, já tenho vida plena. Mas eu quero te instigar nessa noite, independente do tempo que você tenha de batismo e de conversão, eu quero te provocar que você examine a sua vida, para que você enxergue se as suas obras, se a maneira como você vive, se o seu estilo de vida realmente condiz com alguém que diga: eu tenho uma vida plena. Se compromete de observar a sua vida? Observe sua vida. Lucas capítulo 4 e verso 16 em diante. O Senhor Jesus, como de costume, ele foi à sinagoga. E naquele dia, ele foi o sorteado para fazer a leitura. Foi o escolhido para fazer a leitura bíblica. Então, entregaram a ele um pergaminho do livro de Isaías. E ele começou a ler o que estava escrito. E sabe o que estava escrito ali? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Era isso que estava escrito. Não foi ele que escolheu uma leitura: hoje eu refletindo e tal, eu vou ler tal texto. Não. O texto que bateu na mão dele era exatamente o que falava sobre ele. E ele complementou, e ele disse, ele fechou o livro, devolveu o assistente, todo mundo voltou os olhos para ele, para algum comentário que ele ia fazer a respeito daquele texto, e o que ele falou foi: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aí eles ficaram admirados, mais para o mal do que para o bem, porque eu achava um tanto ousado nas palavras que ele falava. E honestamente, talvez nós também ficaríamos, por causa do cumprimento de algo precioso, dito por um profeta respeitado lá no passado, há mais de 900 anos. Agora ele disse: isso aqui se cumpriu hoje. Mas que elementos estava nessa profecia? Em João 10,10 nós vimos que ele veio para dar vida, e vida abundante, vida plena. E agora ele está dizendo: o Senhor me ungiu, e a maneira de dar vida plena, a maneira de transmitir vida abundante às pessoas é pregando boas novas aos pobres, boas notícias aos pobres, aqueles mais desprezíveis, os menos lembrados, os menos favorecidos, agora podem ter boas notícias por causa de Jesus. Proclamar liberdade aos presos. Não existe um detento que diga que está cumprindo uma pena pelo que fez, pelo que mereceu, que possa dizer: eu vivo uma vida plena aqui atrás das grades. Aqui é maravilhoso comer aquela marmita, aquela vianda. É possível. Mas ele está dizendo que veio trazer liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos. Certa vez chegou um cego ao Senhor Jesus e disse: me ajuda. Ele disse: o que você quer que eu te faça? Ora, eu quero é ver. Não há nada que um cego queira com tanta intensidade do que ver.
Isso não era possível até a vinda do Senhor Jesus. Por isso agora ele está dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu e ele me enviou para dar vista aos cegos. E o Senhor curou centenas de cegos e continua dando vista hoje. Ele veio para libertar os oprimidos. Esse texto fala de vários tipos de dores, enfermidades, como queiram chamar, que necessitam ou que ainda não usufruíram da vida plena. Não tem as boas novas, não tem vida plena. Está preso, está cego, seja fisicamente ou para enxergar as coisas do Senhor, está oprimido, não conhece Jesus. Classes de pessoas que não têm vida plena ainda, porque o Senhor Jesus vai chegar nessa vida. Como ele chegou e trouxe cura ao leproso, como ele chegou e trouxe salvação, como ele chegou e trouxe vista aos cegos, como ele chegou e trouxe libertação. Você conhece aquele famoso texto de João capítulo 8, a partir do verso 3, que fala a respeito de uma mulher que foi apanhada em adultério. E o texto diz que os mestres da lei e os fariseus, esses mesmos que Jesus disse que vieram para roubar. João 10 está falando dos mestres da lei e dos fariseus, dos pseudopastores, dos autoproclamados pastores. E assim eram os fariseus e mestres da lei naquele tempo. Eles vieram agora trazer uma mulher apanhada em adultério e levaram até o Senhor Jesus e disseram: mestre, a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada, escrever no chão com dedos. E continuaram. O que o Senhor diz? E ele disse: se vocês estiverem sem nenhum pecado, então que sejam os primeiros a tirarem pedra nela. Ou seja, que diferença faz o pecado dela do de vocês? Ela cometeu adultério e vocês são assassinos, sem amor. E aí eles foram saindo, um por um, foram embora. Ficou Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os seus acusadores? E aí é que a mulher ousa levantar os olhos, enxugá-los para poder enxergar alguma coisa, e ela não encontra mais os acusadores. Não fosse Jesus no caminho dessa mulher, dessa pecadora, ela teria morrido naquele dia, porque o ladrão vem roubar, matar e destruir. E Jesus veio fazer o quê? Da vida, vida abundante. Jesus naquele dia livrou esta mulher da morte, e ele declarou para ela: eu também não a condeno, agora vá e abandone essa vida de pecado. Amém? Jesus condenou sim o pecador, isso sim, sempre condenou, nunca aceitou o pecado. Mas aquela mulher era fruto da sua graça e misericórdia, era sujeita à sua graça e à sua bondade. Jesus morreu na cruz por causa desta mulher, aquela que aqueles homens para cima, e ninguém era tão para cima quanto o Senhor Jesus. Mas muitas pessoas já estão em vida plena porque se apropriou dessa promessa de Jesus, vida abundante, vida plena. Então, se conformam com uma vida cheia de enfermidades, fazem de tudo e tentam sobreviver às dores, uma vida que tem medo, uma vida que tem solidão, uma vida depressiva,
uma vida de incertezas para baixo, não consegue dormir, tem insônia, vícios, drogas, maus hábitos, dívida, contendas constantes, chora sem saber o motivo, vazio na alma, tristeza, desejo de morrer, tentativa de suicídio, brigas, desentendimento. Alguém quer essas coisas? Isso não é vida abundante. Não é vida abundante. No início eu falei que o objetivo não era apenas identificar um problema e te largar aí numa encrenca. Mas eu quero que você abra os seus olhos e seja honesto. Seja honesto com a sua vida e com aquilo que está te impedindo de receber do Senhor Jesus aquilo que Ele veio para fazer, aquilo que Ele prometeu, que é vida abundante. Não admita menos do que vida plena, não admita menos do que isso. O Senhor Jesus veio para isso. Você vai ficar de fora das bênçãos dEle? Você se satisfaz com menos do que isso? Amados, vida plena é o mínimo que nós temos que admitir para nós, porque o Senhor Jesus pagou um preço com o seu próprio sangue para nos proporcionar isso. Como é que você pode ser tão triste? Como é que pode o teu semblante nunca abrir um sorriso? Isso não é vida plena, isso não é vida abundante. Constantes brigas, tantas coisas que revelam que ainda alguma coisa te falta. Porque se o Senhor Jesus disse que veio da vida e vida abundante, por que Ele não disse apenas que veio da vida? Por que Ele não parou por aí? Porque o padrão dele sempre é elevado, sempre é mais alto, e é onde Ele quer nos levar a uma vida abundante, uma vida repleta das suas bênçãos, uma vida que elimine de nós qualquer domínio demoníaco, uma vida acima, liberto. Muitos não estão vivendo, estão sobrevivendo. Interessante é conversar com alguém e você fala: e aí, como vai? E a pessoa fala: sobrevivendo, né? É normal ou normal ouvir isso por aí? É normal, mas não deveria ser. Porque quem fala: estou sobrevivendo, coitado, precisa de Jesus. Porque eu não conheço alguém que tenha sido transformado pelo poder do Evangelho e que diga que está mais ou menos, né? Coitado. Será que teve mesmo um encontro pessoal com o Senhor Jesus? Como é que pode sobreviver trancado dentro de casa, com medo, numa cama? Ah, pastor, a depressão já foi reconhecida como uma doença, né? Daí, será que existe alguma doença que o Senhor Jesus não cure? Cuidado. Vida abundante é vida abundante. Vida plena é vida plena. E se o Senhor Jesus disse que veio para oferecer isso, então eu quero para a minha vida. E não vou descansar até obtê-la. Não vou desistir até obtê-la. Amém? A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo sanguíneo. O texto diz ainda
que ela já havia gastado todo o dinheiro que tinha com os médicos, mas nenhum trouxe solução para o problema dela. Nenhum. Então ela projetou a sua fé no Senhor Jesus. Ela soube que ele estava passando. E ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Não tem nenhum texto da Bíblia que manda tocar nas vestes. Não tem. Mas ela projetou a sua fé. O meu passo de fé vai ser esse: se eu me esforçar a ponto de tocá-lo, eu serei curada. Ela projetou a sua fé. E foi o que aconteceu. No meio da multidão, Jesus parou, e ali ele disse: alguém me tocou. Os discípulos falam o quê? Mas mestre, são tantas pessoas, está todo mundo resbalando no Senhor, como que alguém me tocou? Não, se Jesus fosse gaúcho, né? Não foi um resbalo qualquer, não foi um resbalo qualquer. Eu senti que saiu poder de mim. Umas vezes mais antigas falam de mim, saiu virtude. E ali estava aquela mulher em pranto. Foi eu que toquei no Senhor, e eu acabei de ser curada. Eu acabei de encontrar a vida abundante, porque essa enfermidade não me deixava. Eu já havia tentado de muitas maneiras, e só agora eu encontrei, porque eu toquei no Senhor. Só Jesus dá vida abundante a qualquer pessoa. Não há outro. Não há outro. Muitos têm só vida, e muitos são mortos-vivos. Muitos são mortos-vivos. Tem um e outro que você olha, não estou falando aqui na igreja, tá? Lá fora. Tem um outro que você olha e você pensa assim: eu preferia estar morto do que ser igual a isso aí. Um morto-vivo. Um morto ambulante. Porque não tem vida plena. Não tem vida plena, não tem brilho nos olhos. Não tem prazer por viver. Não tem esperança no futuro. Não tem certeza de eternidade. Não tem experiência com o Senhor Jesus, porque Ele prometeu que daria. Será que o Senhor é capaz de prometer alguma coisa que Ele não cumpra? Capaz. Então, desde os tempos lá do Antigo Testamento, Deus já havia prometido dar vida abundante ao seu povo, porque quando Ele viu o seu povo tornando-se escravo por 430 anos no Egito, ele disse: eu ouvi a oração do meu povo, e eu vou trazer libertação para eles. Os seus clamores chegaram até mim, agora eu ouvi, eu vou libertar esse povo. E aí ele coloca Moisés à frente, traz libertação àquele povo. E logo mais ele diz: eu vou levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. O que é isso, irmãos? Plenitude de vida, vida abundante. E o interessante é que quando Deus manda 12 príncipes a espiar a terra que Ele os daria, só um cacho de uva que retiraram dali teve que ser carregado em um mastro por pelo menos 2 pessoas. Glória a Deus. O nosso Deus é especialista em abundância, não em mesquinharia. Não em mesquinharia. Irmãos, só o fato de estarmos num espaço como esse mostra que o nosso Deus é um Deus abundante e riquíssimo, bondoso em misericórdia. Há exatos 10 meses atrás, vinha o pastor e sua esposa, ela com um barrigão de 7 meses, da Isa, chegando aqui nessa cidade,
sem um centavo no bolso e sem conhecer ninguém nessa cidade. E o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. Estava conversando com o irmão Gustavo hoje, que tudo que minha esposa e eu fizemos para construir aqui nessa cidade, até o dia de hoje, foi para a glória do Senhor. E o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é rico, o Senhor é abundante, tudo que o Senhor faz é grande, é grandioso, e nós temos que aprender a pensar da maneira como pensa o nosso Deus. Por isso que Ele manda a gente dar uma mudança aí na mente, renova a maneira de pensar, mude a maneira de pensar. Pensamento mesquinho, satisfeito com pouco, diante de um Deus que promete uma terra que mana leite e mel, fartura, abundância. E não digo apenas de coisas materiais, irmãos, porque isso aí é o de menos. As coisas materiais são perecíveis. Elas são bênçãos por um momento, elas se acabam. Um piscar de olhos, elas vão embora. Vão embora. E quem se apega às coisas materiais, fica na pior. Fica choroso, porque o coração estava naquilo. Agora, usufruir das coisas que o Senhor nos dá, é bênção. É bênção, ainda mais quando nós podemos dividir com outros, é bênção dobrada, é bênção de abundâncias que o Senhor prometeu. Agora preste atenção numa coisa, vida abundante não é ter tudo favorável para você, não é ter tudo favorável, porque senão eu diria que o apóstolo Paulo foi o maior desgraçado que já houve nessa vida. Em 2 Coríntios 11, está ali a lista de desgraças acometidas ao apóstolo Paulo. Era um desejo 1% do que ele passou a você. Porque o texto diz, trabalhei muito, eu fui encarcerado à morte repetidas vezes, por 5 vezes eu recebi 39 açoites, 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus patriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Paulo não era da prosperidade, não. Em Romanos 8, Paulo vai dizer que é grato a Deus, ele é grato ao Senhor, e ele diz que por todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedor. Amados, o Senhor Jesus disse que algumas coisas nos viriam, sim, pelo fato de amarmos ao Senhor e sermos obedientes a Ele. Ele disse que viriam perseguições, Ele disse que viriam prisões. Quarta-feira passada eu estava pregando numa igreja lá na Várzea, e talvez alguns irmãos possam ter ficado um pouco estarrecidos. Marcelo estava comigo lá,
estarrecidos ali, porque eu falei que eu nunca fui preso ainda. Nunca fui preso. Sei ainda mais. Para se preocupar com o que deveria dizer, porque o Espírito Santo os daria. Então pode ser que uma hora ou outra, irmão Gustavo seja preso. Aí ele não grita amém, não. Aí ele não grita, não. Né? Aí repreende, né? Ai. Mas quando eu leio Atos capítulo 5 e verso 41, Pedro e João, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Pedro e João. Pedro, aquele que curou aquele homem lá na porta do templo, que era coxo. Ele sofreu muito, ele apanhou muito, ele foi grandemente ameaçado. Mandaram que ele calasse a boca, senão ia complicar para o lado dele, ia ser preso e poderia ser morto. Como foi Tiago? Sabe qual é o sentimento dele? Não é o mesmo que a nossa geração. Não sigo mais esta igreja, não sou mais de Jesus, vou experimentar o mundo, agora eu vou ver para mim. Não, a Bíblia diz que ele ficou feliz por ter padecido afrontas por causa do nome do Senhor Jesus. Isso não tira dele a plenitude, pelo contrário, plenitude de vida nos leva a experimentar tudo o que Jesus disse que experimentaríamos, inclusive perseguições. Porque existem pastores que não dão um braço a torcer e não admitem mordaça na sua boca, eles continuam pregando o Evangelho, independente de qualquer coisa. Então aí a coisa vai funilando, Bem, vida abundante não é ter tudo favorável, mas observe como se comporta diante das provas, diante das lutas, aqueles que têm vida abundante. Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Amém? Alguém me diz que Paulo e Silas não tinham plenitude de vida por causa disso? Alguém ousa dizer? Plenitude de vida não é mostrado pelo fato de você padecer perseguições, afrontas, mas sim pelo fato de, em meio às lutas, em meio às grandes provas dessa vida, você ainda assim poder louvar a Deus, cantar canções a Ele, orar confiando no nome dEle. E por causa dessas orações e desses louvores, houve um terremoto e eles foram libertos. Amém? Alguém pregaria que Paulo e Silas estavam em pecado aqui? Por isso foram presos? Por isso que eles apanharam? O capítulo seguinte vai mostrar o terremoto que houve. Isso é plenitude de vida, ter orações respondidas. Ter a certeza que a sua oração não está solta ao vento, o Senhor está recebendo, ouvindo, acolhendo cada uma delas e atendendo o pedido dos seus servos para que continuem anunciando o Evangelho. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4,
Eu sei o que é passar necessidade. Eu aprendi a me adaptar a qualquer circunstância. Ah, como nós precisamos de uma aulinha com o apóstolo Paulo. Nem que seja online, né? Para a gente aprender a atravessar circunstâncias de cabeça erguida com a mesma fé. Com a mesma fé que temos na fartura. Porque ele aprendeu a se adaptar a qualquer circunstância. Ele sabe o que é passar necessidade. Sabia o que era ter fartura. Ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. Viver feliz, empregado ou desempregado. Morando numa mansão ou de favor. Porque a vida abundante que o Senhor Jesus dá não tem relação com isso. Ela tem mais a ver aqui dentro. Amém? É o mínimo. Um sentimento de gratidão e de alegria independente de qualquer circunstância. Isso é vida abundante. Isso é vida plena. As pessoas mais felizes, mais para cima que eu conheço, são as pessoas mais simples. Mais simples. Que aos olhos deste mundo são as mais desprezíveis. Mas o Senhor Jesus também não foi uma pessoa desprezível. Ele não foi rejeitado. Ele não foi perseguido. O apóstolo Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, ou de barriga cheia, ou com escassez de alimento, ou tendo muito, ou passando necessidade. E é aí que vem o contexto daquele versículo que nós conhecemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente usa esse texto, né, irmão Marcelo? Só para mostrar as vitórias, as bênçãos. Viu? Eu posso todas as coisas. Tu viu meu carro zero lá na garagem? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, você pode. O Senhor é o dono de tudo. A Bíblia diz que tudo é do Senhor. Ele é riquíssimo. Eu quero ver a tua cara quando lhe faltar o pão, se você vai estar com a mesma alegria. Porque o apóstolo Paulo fez jejum, e algumas das vezes é porque não tinham o que comer. E nem por isso ele deixou de orar. E nem por isso ele deixou de louvar a Deus. Não foi assim com Jó? Não foi assim com Jó? Jó capítulo 1, verso 20. Chegaram a Jó e disseram as tantas desgraças e tragédias que aconteceram na sua casa, na sua fazenda, na sua propriedade. E o texto diz: ao ouvir isso, ou seja, o anúncio, a comunicação das tragédias que mataram seus filhos, seus empregados, destruíram as plantações, os animais, tudo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão, não em choro, em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, louvar a Deus enquanto está tudo bem é a coisa mais fácil que tem. É muito simples, é muito fácil. Nada além da obrigação. Vida abundante não é ter tudo favorável para você. Mas fato é que aquele que tem vida abundante, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto me dá uma impressão de que não pode passar de 24 horas, não, seu choro. Você tem que voltar a sorrir. No dia seguinte você tem que voltar a sorrir.
padecer, chorar, sofrer, é um direito nosso, por um instante. Por um instante. Não pode ficar muito tempo de luto, não. A vida abundante que o Senhor Jesus nos dá, ela também nos dá consolo. Ela nos faz limpar a poeira e continuar a caminhada. Ah, pastor, porque Jó, Deus restituiu tudo, né? Ah, mas aqui, quando Jó adorava ao Senhor e disse, louvado seja o nome do Senhor, ele não sabia como seria o final da sua história. Nós sabemos, porque está tudo bonitinho escrito aqui, né? Ele não tinha o final. Ele tinha sim uma confiança plena de que a sua vida abundante não acabaria com tragédias e desastres naturais. A vida plena não acaba com isso, não. A vida plena se revela com essas coisas. Amém? Ela se revela. Às vezes há pessoas aqui que nunca experimentaram o desemprego. Porque são nas piores coisas que nos acontecem que nós podemos revelar a fé que temos. E assim por diante. Vida abundante, para o apóstolo Paulo, que eu considero alguém a quem devemos usufruir ao máximo de sua vida, é completar a missão dada pelo Senhor Jesus, e de maneira muito frutífera. Tudo que é para Deus tem que ser no muito, não na miséria, não no pouco, porque o fato do Senhor Jesus ter morrido na cruz, você acha isso pouco? Deus tinha um único filho, e fez dele um missionário, alguém que deu a vida. Ele deu tudo que ele tinha, o que tinha de mais precioso, ele deu no nosso lugar. O apóstolo Paulo disse em Atos 20, 24, olha, a minha vida eu não considero que tenha grande valor, o que mais importa para mim é completar, é terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é o que mais importa para mim. O fato de Paulo desejar se apresentar ao Senhor de maneira a entregar a Ele tudo que o Senhor tinha expectativas de que Ele fizesse, isso já seria uma baita de uma vida abundante. Isso era vida abundante. Terminar o ministério, completar a minha missão de vida aqui na terra, isso é vida abundante. Amém? Esta era a mensagem que tem por objetivo nos fazer refletir a respeito da vida que temos vivido. O pastor conversa com várias pessoas, toda semana, quase todos os dias, conversa com várias pessoas, e escuta as pessoas, ora pelos seus dilemas, pelas suas lutas, pelas provas que tem enfrentado. Muitas dessas pessoas são pessoas que já estão ouvindo o Evangelho e recebendo da graça de Deus há um bom tempo. No entanto, o pastor fica preocupado quando observa pessoas que ainda não se aproveitaram, não se apropriaram da vida plena que o Senhor Jesus ofereceu a todo o que crê nele. Por isso que eu disse que temos que ser honestos com nós mesmos. Às vezes você tem uma vida plena, às vezes você tem plenitude no seu corpo físico, às vezes espiritualmente você está no seu melhor com Deus, tem orado como nunca, tem evangelizado como nunca, tem cumprido sua missão, mas às vezes há coisas que você ainda precisa deixar,
ou ser liberto para receber a vida plena, a vida abundante, a vida intensa que o Senhor Jesus disse que daria. Será que já venceu o que Jesus disse em João 10:10? Será que era simplesmente até os tempos em que ele andou na terra? Ou você acredita que o Senhor Jesus ainda tem vida abundante a oferecer? Amém? Vamos colocar todos de pé e vamos orar. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por aqueles que identificaram que ainda tem áreas na sua vida que ainda não estão completas, que ainda tem margem para receber da abundância que o Senhor Jesus permitiu. Porque Jesus está falando de uma vida plena, de uma vida abundante. Ele não está falando de um momento da vida. Ele não está falando de um período da vida. Ele está falando de sua totalidade. O aspecto principal dessa vida abundante está relacionado à eternidade. Eternidade. Os que mais necessitam dessa vida plena, dessa vida abundante, são aqueles que não têm certeza de onde passarão a eternidade. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar nesse momento. Para quem está acompanhando de casa, já pode encerrar.